Vamos nessa! Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos chegando. Na live de hoje eu vou conversar com o Dr. Ciro Campos. O Dr. Ciro é cardiologista. Nós vamos bater um papo sobre cetoadaptação, sobre risco cardiovascular. Vamos conversar também sobre hiperrespondedores. Vamos tentar detalhar alguns pontos interessantes. E ele já está aqui na área. Deixa eu convidar ele aqui. Show de bola. Grande Ciro Campos. Boa noite, meu Boa amigo noite. Henrique. Quero só dizer que você já é sócio aqui da Live Rebelde, né? Já é a terceira vez que a gente se encontra aqui. Você já é de casa. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. E é isso, prazer foi meu aí. E, aliás, Obrigadão. você faz aniversário em janeiro também, né? Isso, fiz Eu descobri quarta passada. que as melhores pessoas são de janeiro. Olha aí. O meu Sem é conflito amanhã. de interesses, né? Conflito de interesse total, total. E aí, meu amigo, como é que tá aí na terrinha? Floripa tá legal? Legal, tudo certo. Tudo tranquilo por aqui. Calor, chuva, calor, fica nessa lenga-lenga. Mas tá bom, né? Aqui que a gente não tem o que reclamar. É isso aí, é isso aí. Aqui tá só calor, sem chuva. A Bom, parte da né? chuva tá só pra ir. Aí muda a questão de turismo durante o ano ou é o tempo inteiro a mesma constância? Cara, no final do ano, de maio para frente, o turismo é um pouco melhor por conta de que você tem mais sol e menos chuva. Esse começo de ano, há uma tendência de você ter chuva e dias nublados. Aí a galera foge um pouco. Tá, Mas não tem, assim, é muito difícil acontecer de você ter 3, 4 dias chovendo direto. entendi. Então sempre tem, o turismo é sempre muito forte aqui. Uhum. Mas, em teoria, a temporada baixa é de janeiro a maio, então. É, mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Entendi. É claro que tem períodos de alta dentro, né? Por exemplo, Páscoa, Semana Santa, você vai ter nas serras, né? Guaramiranga é muito badalada na época de Páscoa, que aí é uma serra, mais friozinho e tal. E na época de Páscoa a galera faz oficina de chocolate, né? Essas coisinhas bem voltadas para esse tema. E Aham, carnaval também, embora a gente não tenha tradição de carnaval como tem o Rio, como tem São Paulo, o carnaval acaba sempre aparecendo muita coisa, né? O pessoal vem para cá, principalmente para ir para as praias, né? Então aham. tem muito carnaval nas praias que ficam longe da capital, entendeu? Entendi. Bacana. Quando você vier para cá, eu já lhe disse, né? A gente vai fazer um tour gastronômico Ah, raiz. quero ver isso mesmo. Que aqui no sul, a gente de víscera, né? Só consegue fígado, coração, em alguns lugares rim, assim, para comprar. É difícil achar no açougue, assim, mas esse ano eu não tive coragem de eu fazer, não. Né? Não tive coragem ainda de comer. É bom, aí vamos ver se a gente come, né? É, Umas coisas diferentes aí, tem o aqui bofe, tem tem tudo, né? tudo. Aqui tem tudo, aqui tem tudo. Aqui a gente só não encontra, cara, vou te dizer, que a gente não encontra é o miolo, né, o cérebro, por conta da questão das doenças priônicas, né, vaca louca e tudo mais, eles não vendem de maneira alguma. Você tem que ter um amigo que tem uma fazenda que vá bater um boi para você conseguir. Mas o resto você encontra tudo. E não só de boi, mas também de carneiro. Também é muito comum Ah, aqui você ter buchada de carneiro, você ter cabeça de bode aqui para você comer. acho que esses dias, Aqui tem. acho que esses dias foi isso. Uma seguidora minha postou, me marcou em uma cabeça de bode. Eu falei, Sim, sim, caramba. sim, eu É, vi, foi isso eu aí. Acho que vi. foi ali que tu falou, né? Quando eu for pra aí. Foi. É, É, pai. exatamente. Legal. Aí o negócio aqui é legal. E assim, é uma comida ao mesmo tempo raiz, mas é uma comida também que tem muito sabor, cara. Muito Uhum, gostosa. Muito gostosa. Você vai uhum. gostar. Você vai gostar. Vanessa gosta de vísceras Não, também? Não. não Então ela vai só gosto. para acompanhar. É, ela nem, na real, acho que ela nem não tem coragem nem de provar, assim, sabe? É aquela que tem um certo nojo, assim, então ela nem prova. Mas eu te falo Entendi. assim, é tipo, coração eu gosto, mas fígado, cara, não me desce fígado, cara. Por isso que Não, até fígado você come por obrigação, então.
né? Como de vez em quando por obrigação e até a forma que eu tinha encontrado, e achavam que era mais para engajamento, eu comia cru, né? Eu comia cru, até um amigo meu aqui, que é dono do açougue, ele fazia o que ele cunhou o nome de Visceral Burger. E aí ele misturava fígado com coração, com carne de músculo e um pouco de tutano. E aí eu fazia, pegava esse hambúrguer cru, e fazia, colocava um pouco de flor de sal e azeite de oliva e mexia, e aí ficava um tartar assim que Uhum, ficava, uhum. descia legal, ficava gostoso. Porque o fígado, quando você cozinha, frita ele, ele fica mais duro, né? É, fica meio borrachudo, né, cara? E aí então Eu quando. É, aí você tem que mastigar muito, aí vem aquele gosto de ferro, assim, muito característico, e hum. aí, cara, não gosto. Eu Não gosto. quando vou comer fígado, o meu fígado é mal passado. Eu boto na frigideira, não dá nem um minuto em cada lado, entendeu? Aham, Pronto, tá resolvido, porque senão ele fica muito borrachudo. Ele, quando fica mais mal passado, você mastiga menos, ele dissolve, sabe? Aí isso aí. desce mais tranquilo. Acho que até o cobra ele faz em porções pequenas e congela, e daí ele bate, né? E diz que fica Isso. mais fácil também, fica bom. Falei, É. congelar eu ainda não fiz, não. Mas também vamos ver, porque assim, tem o lado dos carnívoros que falam que tem que comer víscera, e um grande pedaço diz que não É, precisa, né? o próprio Sean Baker, o Anthony Schaff também, para eles é só carne muscular, né? A Mihaila Peterson, a Mikaela Peterson, né? Também eu vi esses dias ela falando, e ela fala que não come, e ela fala assim que seria talvez até meio contra-intuitivo, que ele fala assim, se tem uma coisa que você tem que se forçar para comer e o gosto é tão forte, tão ruim, não faz sentido evolutivamente você precisar comer aquilo, né? Na cabeça dela, Sim, né? Claro. sim. E os que mais advogam a favor da víscera, né? É os que vendem suplemento disso, né? Então você fica assim naquela, É, tá, e aí, né? é. Vamos ver. Tem um conflito Mas, de interesse aí. é, Eu acho que dá para viver bem, eu acho que dá para viver bem só com carne muscular. Principalmente é, se você tiver a oportunidade de variar a fonte, né? Você come boi, aí vez por outra você come carneiro, come porco, come peixe, né? Eu gosto muito de fazer essas variações. aham. Eu acabo te dizer assim que eu acho que 90 a 95% meu é carne de gado mesmo Eu só, também, né? eu também, eu cinco também. por cento ali, inclusive eu tô nesse mês, eu tô em carnívora restrita, né? 22 Uhum. segundo dia já. E eu vou te falar, desses dias aí eu devo ter comido uma vez uma tilápia, uma vez um salmão. Ontem eu comi um pouco de frango. E só, cara, o resto é gado, 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 gado. Bom, Eu ovo, né? só como essas coisas quando eu saio de casa, porque em casa aqui, se você abrir a geladeira, só tem carne vermelha. Aí quando eu Muito mais saio de casa, saboroso, aí né? eu experimento outras coisas, mas aqui em casa não rola, não. É. A minha esposa, embora não seja carnívora assim como a gente, ela come bastante carne, entendeu? Aham. Então, é de boa. Qualquer um que começa a andar com a gente começa a comer mais carne, né? É Cara, impressionante, é né? meio Todo sem mundo. jeito, cara. Não, É meio sem jeito, pô. não dá, não dá. Pô, primeiro que a gente só fala disso, né, para todo lado. Então começa a falar, realmente faz sentido. É uma coisa saborosa, então quando Uhum. perde aquele medo, né, inicial, não, É. porque muita gente come com culpa, né? Quando perde a culpa, aí já era, Exato, né? exato. É, cara, tem muita gente, você falou uma coisa agora importante, tem muita gente que come com culpa, É, tá entendendo? Come porque é gostoso, mas fica, meu Deus, eu tô comendo um negócio que me faz mal, que vai me dar câncer, que vai me dar isso, vai me dar aquilo. é. Quando a gente desmistifica isso, né? Sim, meu pai era cardio, né? Meu pai era cardio e ele comia manteiga com culpa. Ele falava assim, eu não vou comer essa margarina, não. Eu vou comer a manteiga mesmo e azar. Né? Mas você vê, né? Tipo assim, Pois é, pô, ele tava fazendo certo e não sabia, né? Então, acho que por isso é tão é verdade. importante esse trabalho que a gente faz também na rede social de falar tanto aí, meio chato repetir, mas né? Eu acho que é importante para as pessoas E ouvirem isso aí. como é que tá o retorno da galera que tá no Janeiro Carnívoro, cara? Tá massa? Cara, tem gente com, assim, ó, com resultado fantástico, vou te falar. Eu mesmo, na primeira semana, eu perdi 3 quilos. Depois disso, eu perdi um pouco menos, né? Eu tô mais para me certo adaptar, né? É o tema da Uhum. nossa conversa daqui a pouco. Mas, assim, a galera se sentindo muito bem, perda de peso muito importante. Hoje mesmo eu vi uma foto, assim, de uma pessoa lá, de uma menina, que mostrou de costas. Cara, é outra pessoa, assim, Que massa. emagrecendo bem, né? Não são todos que estão fazendo carnívora restrita, né? Muitos fazem
a quase carnívora barra animal-based, né? Que é muito mais sustentável, né? Mais Sim, sim, fácil para sim, algumas sim. pessoas. Sim, sem dúvida. Cada vez mais eu penso que assim, restrição de carnívora tão restrita mesmo só na carne é muito mais terapêutica, né? Para alguma doença, alguma queixa específica do que falar assim a longo prazo, né? É. Cara, que tem gente, hoje mesmo eu atendi um paciente que ele fala, cara, não gosto de fruta, não gosto de tubérculo, só gosto de carne. Pô, então manda bala, né? Se é É. desse, pode ir, não tem problema, cada um é cada um. Mas para a maioria, principalmente mulher que tem alteração hormonal, ciclo, né? Então tem aquela parte TPM que se ela não colocar um carboidrato bom, ela vai acabar descarrilhando para uma coisa muito pior, né? Comendo uma Doce. porcaria, né? Então, várias pessoas ali eu vi que se encaixaram melhor nisso, né? Entendi. E estão muito bem. Ali dentro, acho que não tem ninguém assim, com doença autoimune, nada disso, não, né? No nosso grupo ali. Acho que a gente é uns 60 ali que entrou, mas foi mais isso. E agora, na semana que vem, a gente encerra, né? E aí a gente vai pegar os dados tudo Massa. certinho. Mas foi legal. Legal. Você fez Legal. Muito bom. Cara, o vamos. jejum de 10 dias? Não, não Cara, peguei. eu comecei, né? Teve várias pessoas que fizeram 10 dias, eu comecei, mas juntou eu ter voltado da Alemanha com uma gripe que eu peguei e eu acho que eu não me preparei legal para o jejum, então eu acabei encerrando o meu com 3 dias. Eu perdi muito peso, cara. Eu perdi 4 quilos em Pá, 3 dias. Aí eu fiquei preocupado. sim. Aí eu fiquei preocupado. Aí eu digo, não vou agredir o corpo desse jeito, não. Aí voltei a comer com 3 dias. Fiz 72 horas. Ano passado eu fiz 5 dias, né? E a minha ideia de fazer 10 dias era exatamente para estender essa sensação de cetose alta, que é uma sensação de euforia muito legal, Aham. que eu atingi no quarto dia do ano passado. Mas aí veio o quinto e acabou. Aí eu queria ver se eu estendia um pouco mais, mas não rolou esse ano. Não Vamos ver rolou. como é, vamos ver Pá, como que é que pena. vai. Eu vou te dizer que depois do Natal, né? O Natal aqui comi horrores, né? E aí eu fiz um jejum prolongado, mas meu prolongado foi 36 horas. Nunca passei Uhum. disso ainda. Acho que o máximo que eu cheguei foi 40. Tenho vontade de experimentar um desse mais longo assim, mas, cara, pra mim só dá certo se eu não estiver em casa, né? Tipo, de plantão, eu vou outro lugar, porque, pô, com criança comendo coisa o tempo inteiro, ou a família aqui do lado assim, cara, é muita. Como eu falo, né? Igual a carnívora restrita no longo prazo. Você tem que ter um motivo muito forte para Sim, manter, sim. senão é difícil, né? É difícil. É difícil, cara. No ano passado, no quarto dia, não, no terceiro dia de jejum, eu fui almoçar eu, a minha esposa e meu filho mais novo, eles comendo e eu bebendo água com gás. Aí é cruel, cara. Aí é pancada. Mas é assim, é o que eu digo quando eu estou dando aula sobre jejum. O jejum hoje ele é muito mais mental do que qualquer outra coisa, né? No passado a gente não tinha o que comer. Não Exato. deu certa caça, fica com fome. Hoje, meu amigo, você tem comida a hora que você quiser. É, é Até esse, complicado. esse exemplo eu uso muito assim para falar com os pacientes, né? Dessa questão do metabolismo e tal. Ah, eu falo para eles, cara, é só você assistir um Discovery, né? Um leão. Leão, o predador master, assim, né? Pode ser verdade ou mentira, mas a lenda é essa. Cara, ele sai para caçar, muitas caçadas que são infrutíferas e volta sem comer e depois que vai comer. Então a gente era assim também, né? A Uhum. gente até nossa evolução mesmo, criar grupos e ficar mais inteligente e ter estratégias para caçar, a gente tinha que ter sorte de algum predador maior matar algum para depois a gente ir lá comer o resto dele, né? Então a gente Exatamente. é forjado a passar fome e a gente não É. sabe mais o que é fome, né? Não sabe, não sabe. A gente é muito mais adaptado a jejum do que ao estado alimentado. Aham. Tanto é que quando você acaba de comer, dá uma leseira, dá um sono, né? Enquanto você está em jejum, você está acordado, você está ativo, né? Totalmente diferente. É É até, impressionante. né, já pega aquela do treinamento em jejum, Sim, né? Os caras, sim, tipo assim, vivem comendo, eles daí pensam, não posso treinar sem comida, senão eu passo mal. Até que você experimenta uma vez fazer, um pouco mais, claro, né, em jejum, e aí quando você come e vai treinar, você vê, cara, não dá, né? Esses tempos atrás, acho que eu comi bacon e fui nadar, cara, fiquei com o bacon aqui o tempo inteiro, né? O bacon, o ovo, é, qualquer coisa, não dá isso aí, não né? dá. O treinamento hoje a gente utiliza como uma forma de melhorar nosso metabolismo ou até para prazer e hobby, mas o treinamento de antigamente era igual falou, era de sobreviver, né? Ou caçar ou fugir de um Exato. predador. A gente na selva não ficava, vou agora resolver dar uma corridinha aqui. Não existia isso, né, É cara? verdade, é verdade.
Cara, vamos lá, vamos entrar no nosso tema. Bora. Eu ainda não consegui entender por que esse negócio aparece aqui na minha tela, sabe? Pois De vez é, em eu quando. vi ali um Tu viu? negócio, falei, ué, tem uma luz ali. É. Fala sério. Então, cara, vamos entrar no nosso tema. Eu acho que tem muita coisa boa, muita coisa legal pra gente discutir. Primeiro, um pouquinho sobre. Porque assim, eu acho que é uma sequência lógica, né? Entender um pouquinho sobre essa questão da cetoadaptação, né? Que é um ponto crucial, porque muitos dos estudos que mostram uma inferioridade de uma dieta cetogênica mostram uma inferioridade porque os caras não são cetoadaptados, né? Exato. Joga os caras para fazer exercício, os caras viviam comendo carboidrato, aí bloqueia o uso do carboidrato, os caras vão fazer exercício, é óbvio que se não tiver adaptado, os caras não vão performar como performavam antes. Então, o que é realmente a cetoadaptação? Fala aí pro pessoal. Cara, então, assim, vamos lá, até foi bom a gente conversar tudo isso antes agora, porque abre o espaço para a gente falar sobre o porquê que eu estou fazendo essa cetoadaptação agora. Uhum. Ser um indivíduo cetoadaptado, ou qual que é o benefício da cetoadaptação para um atleta, nada mais é que utilizar principalmente fonte de gordura como fonte de energia na maior parte do período do seu esporte, do seu treinamento, e deixar poupar o glicogênio para aquele momento só da alta intensidade para quando você precisa. Né? Fazendo uma analogia, vamos dizer assim, o glicogênio seria como se fosse o turbo ou o nitro da sua máquina, né? E a gasolina seria a oxidação de gordura. Acaba que isso aí é na teoria, porque na prática a gente utiliza os dois ao mesmo tempo, na verdade é só proporções diferentes. O indivíduo certo adaptado consegue deixar essa proporção muito mais tendenciosa para a gordura e deixando a parte dos carboidratos, vamos falar assim, né, da glicose, só para aquele momento mais necessário, seja um sprint, seja uma subida, seja um momento de força que você precisa fazer. Mais um dado que é legal assim para falar é, por exemplo, assim, ó, num indivíduo que não é cetoadaptado, se a gente pegar, não sei quão as pessoas são experienciadas aqui que estão assistindo a gente, mas um indivíduo que não fez essa cetoadaptação, ele vai utilizar a gordura como fonte de energia somente quando ele está num treinamento muito baixo em intensidade, muito fraco, uma frequência cardíaca abaixo de 60%, no máximo 70%. Já o Entendi. seto adaptado, a gente tem um estudo como é que chama? Do Tim Noakes, que mostrou que os indivíduos conseguiam manter ainda o predomínio de gordura como fonte principal de energia até 87% da frequência cardíaca máxima. Entendi. Então você pensa assim, numa prova de longa distância, qualquer coisa, o cara conseguir preservar aquele estoque de glicogênio só para o final. O resto da prova inteira ele ter usado gordura, o benefício que ele não tem, né? Entendi. Isso falando de performance, né? Sem falar em performance e, para quem não sabe, né, eu faço esporte de endurance, que é longa duração, que vai passar de 3, 4 horas. O cara que não faz certa adaptação, ele acaba precisando consumir carboidrato o tempo inteiro para ele não quebrar. Então, você imagina assim, hoje tem cara que está consumindo 150 gramas de carboidrato em gel a cada hora. Numa prova de Nossa. 7, 8, 9, 10, 11 cento e horas. cinquenta gramas? 150 Sim. gramas eles estão chegando, né? Então pensa o estresse oxidativo para o seu corpo que não está gerando isso aí, né? Impressionante. No longo prazo, claro, né? Porque o cara vai demorar um ano inteiro para fazer uma prova, então ele vai ter que consumir esse caminhão de carboidrato durante todo esse período, né? E sem contar que durante a prova também, se eu estou consumindo 150 gramas de carboidrato o tempo inteiro, meu intestino, todo o meu trato gastrointestinal está trabalhando o tempo inteiro em cima daquilo ali. Então, a energia que eu precisaria para os músculos vai ser gasta no meu intestino. Esse tanto de carboidrato pode dar um monte de reação, que é diarreia, é vômito, é estufamento, é um monte de coisa. Então, por isso que eu achei tão interessante de eu fazer essa certa adaptação para mim, né? E o porquê que outros atletas aí deveriam cogitar essa estratégia também. Entendi. E esse processo de cetoadaptação, ele acaba sendo algo que mexe também muito com a bioquímica do corpo, Exato. né? Ele, o que ele vai fazer é forçar sua mitocôndria a funcionar direito, né? Vai fazer assim, biogênese mitocondrial e fazer ela serem mais, qual que é a palavra que eu poderia usar, mais, bom,
como é que seria funcionar melhor, mais efetiva, talvez, Uhum. né? Ela se torna mais eficaz em queimar gordura. Exatamente, é isso aí. Você vai fazer assim, porque em muita gente esse processo está adormecido, né, Henrique? Sim, Vamos falar a verdade. Quem sim. tem uma resistência insulínica, ele está quase que em repouso, ele está gastando glicogênio que não precisaria. Tem Uhum. estudo mostrando que obeso à noite, quando você fala assim, pô, o cara que é o mais obeso, ele acorda cansado. É porque à noite a gente deveria estar só oxidando gordura e ele está queimando seu estoque de glicose. Então ele acorda de manhã morto de fome, cansado, tudo, porque ele deve estar quase com uma hipoglicemia e as mitocôndrias dele não tem aquele metabolismo mais oxidativo, né, mais aeróbio, né? O tempo inteiro ele está trabalhando quase em Entendi, anaerobiose, não está utilizando mitocôndria para isso. Né? Suas entendi. mitocôndrias estão disfuncionais, podemos falar. É. E se a gente pegar do comum, né? Os bebês, depois que saem do peito, né? Que deixam o leite materno, que é um alimento cetogênico, né? Diga-se de passagem, daí para frente, começa a se entupir de carboidrato, né? Papinha de mucilon, papinha disso, papinha daquilo, frutinha, arroz com feijão, etc e tal. No final, quando chega na fase adulta, o cara praticamente não teve contato com a cetose, né? São poucas as ocasiões em que ele realmente entrou num processo de cetose e aí a bioquímica está toda voltada para a queima do carboidrato, né? Exato, a questão evolutiva, assim, a gente voltar essa certa adaptação, na verdade, é voltar ao nosso estado basal, o que deveria ser, né? Ah, até voltando um pouco para as histórias de Discovery e coisa assim, né? Qual que é a nossa vantagem de caçador, vamos falar assim, diante de algum outro animal, né? É a questão da nossa termorregulação, que a gente tolera muito mais correr por mais tempo e no sol, né? Até por ser bípede, do que esses outros, Sim, né? E logo então a gente precisava se movimentar muito mais tempo para a gente conseguir nossa caça. Logo, isso aí a gente possivelmente fazia em cetose, sim. né? Eles chamam de caça por exaustão, né? Que é Exato, né? os indivíduos que literalmente matavam as presas no cansaço, né? Quando a gente Exato. era da época das cavernas. E você falou uma coisa interessante. São poucos animais que possuem glândulas sudoríparas na pele toda. Quando você vê os outros animais, eles só têm a termorregulação é toda feita pelo arfar, né? Que nem o cachorro, né? Então, o Aham. leão, essa galera toda, por isso que eles não aguentam correr a quantidade de tempo que a gente aguenta, Sim. né? É Aham. interessante isso Isso, aí. e a A postura também, né? postura Andando também. assim, ele, né, pega mais sol ali, esquenta ainda mais eles também, né? Exatamente, Mas, exatamente. mas é isso, assim, a evidência, né? A evidência, vamos falar, a história diz disso da cetose, né? A questão dos animais a gente percebe. E bem, e aí assim, né? Só um parênteses que a gente tem que fazer, certa adaptação para melhorar a performance, para depois, claro, né? Eu vou introduzir carboidratos e coisas assim, a gente não está excluindo a questão de que glicose não vai te trazer um benefício na performance na hora da prova, né? Estamos pensando mais nisso aqui, eu arrumar meu metabolismo para o dia da prova, eu tá, vamos dizer, em outras palavras, na ponta dos cascos e ter todas as armas que eu precise para performar Sim. legal. É porque é interessante. Na prática, a pessoa que só queima, que só come carboidrato, né? Que tem, por exemplo, o cara que usa 150 gramas de gel aí por hora, ele acaba deixando o motor dele, que era flex de nascença, deixando o motor não flex. Porque ele Exato, praticamente não usa gordura, exato. né? Se por acaso ele for fazer a prova, né? Vamos imaginar, o cara treinou com 150 gramas de carboidrato por hora, foi fazer um triatlon. E nesse dia do triatlon, ele não levar nenhum gel de carboidrato, ele não completa a prova, É, né? é o que eles chamam na maratona, que a maioria quebra com 30 Isso. quilômetros, né? Que eu não sei como é Aham. que chama aqui, que em inglês eu acho que chama bonk, É que eu bom que. esqueci como é, É, né? exatamente. Isso, É. e aí é isso, porque né, que ali, sem contar que na verdade, a gente, né, tentar não aprofundar demais para não ficar difícil para as pessoas entenderem, mas o metabolismo anaeróbico e glicose, ele vai gerando mais acidez. Sim. E a acidez que quebra o cara, né? Não é falta de ATP. Né? Tem pessoas que falam assim, acabou minha energia. Não, não é isso. Ficou tão ácido que, né, dá tetania no músculo, o músculo não contrai mais e é aí que perde a performance. Exato. Né? Então, se o cara tá usando só carboidrato, sem parar, sem parar, sem parar, chega uma hora que produziu tantos íons de hidrogênio que as pessoas achavam que era até o lactato que gerava isso, né? Mas lactato vai se, enfim, vai se transformar em mais glicose, etc., que ele quebra.
Então, se você não está gerando esse lixo metabólico porque está usando gordura como fonte de energia, a chance de você quebrar é muito menor. Exato. E aí é exatamente o que acontece. O cara que é certo adaptado, como você, por exemplo, que está fazendo esse processo exatamente para melhorar o desempenho na prova, se você correr a prova sem consumir carboidrato, você consegue. Exato, E se você correr a prova, consumir carboidrato, você liga o turbo, como você exatamente. falou, É isso, né? é mais ou menos, né, não sei se você chegou a jogar lá em 1990 e poucos, aquele joguinho do Super Nintendo que chamava Top Gear, que Sim, ele tinha a claro. barrinha de nitro e a barrinha de gasolina. Quando acabava a Aham, gasolina, você só ficava gastando nitro até acabar para chegar no final, né? aham, É mais ou é. menos isso. O cara que só vai que não tem essa flexibilidade metabólica, ou ele tem até resistência insulínica, e que muitas pessoas negligenciam, mas tem muito triatleta que tem resistência insulínica, né? Inclusive tinha para quem é mais curioso, pode pesquisar por Dan Plius, que é um baita fisiologista triatleta, né? Que foi com ele que eu aprendi essa questão de flexibilidade metabólica. O cara que ele não tem essa flexibilidade, ele não pode trocar entre queimar gordura ou queimar carboidrato, ele está só trocando nitro. Por isso que acaba tão rápido, ele tem que repor, tem que passar em cima da moedinha. Cada moedinha daquela que ia colocar no olho Aham, dele é o gel, né? aham. Essa é a questão. Aí o outro cara que tem uma saúde metabólica boa, que passa por isso, ele tem todo o tanque de gasolina, que é muito maior, e o nitrozinho dele ali, que ele pode usar quando ele quiser, e ele pode repor durante a prova também, igual o outro, Sim, né? muito Exato. bom. Muito bom. Esse processo de cetoadaptação, Ciro, ele envolve mudança no perfil lipídico? Cara, então assim, ó, só queria voltar um pouquinho, que você falou que eu sou certo adaptado, e eu vou te falar. Ano passado eu passei totalmente off de triatlo, né? Eu tava fazendo crossfit 2 vezes na semana ou 3, e uma alimentação que ia de animal based para padrão ocidental normal, né? Comendo, né? Não tava contando quantidade de carboidratos, nada disso. Uhum. E aí, nesse meu processo de adaptação agora, tava bem difícil, tá? Tipo assim, eu acho que eu não estava certo adaptado, meu condicionamento físico piorou muito assim mesmo, estava bem difícil. Eu não sei se é porque eu não estava certo adaptado e eu estava sem carboidrato nenhum, então faltava energia para o treino, ou se é que meu condicionamento piorou muito e, enfim, a falta de carboidrato não me ajudou em nada, né? Entendi. Assim, falo, os dois se somaram, vamos dizer, né? Então, só queria falar isso aí, né? Que você falou aquela parte sobre, né, que eu já estava certo adaptado e quem estiver me acompanhando nos stories ele vai ver que assim meus treinos estão bem fracos Você ainda e quem quiser aproveita. fazer certa adaptação é esperado ter uma queda da performance para você conseguir destravar esse Pronto. metabolismo. Vai Esse, ser mil esse é um maravilhas, ponto. né? É normal, pô, porque tem gente que já faz, tenta um dia, vê que performa super mal, fala, pô, não, pra mim não é isso, não funciona, então tem que ir do resto. Não, você tem que dar tempo ao tempo, né? Tipo, o Ciro hoje tem 39 anos, pensa que dos 39, 36 anos mais ou menos, eu fiz igual todo mundo faz, cheio de carboidrato e tudo isso, e achando que tinha que comer de 3 em 3 horas. Uhum. Então, de tempo ao tempo, né? Quanto Quanto tempo, a... mais ou menos, Ciro? Oi? Quanto tempo, mais ou Cara, assim, ó, menos? um processo bem feito, pelo menos, seria de 12 semanas, né? Que a gente Certo. faz, né? Mas, assim, são ciclos, né? Você vai ter que passar pelo menos 4 semanas para homem, passa direto, né? Vai chegar lá, vai fazer 4 semanas em uma janela de cetose, tá? Em dieta cetogênica, que eu estou fazendo em carnívora restrita, Uhum. né? Agora, essa última semana eu coloquei um pouco de lácteos, mas antes era só carne, água e sal e mais nada, né? E ovo. E aí depois que você já consegue ver, não, eu realmente me certo adaptei, você vê que tem essa cetose que está dando, aí você tenta, chega na fase que é o sweet spot, que é o ponto certo para você. Daí vai aumentando, né, glicogênio, a glicose, né, carboidratos, enfim, até você chegar no ponto ideal, que você vê, não, agora estou legal, continuo mantendo isso e vai para frente. Por isso que vai Entendi. 12 semanas. Para a mulher é um pouco diferente, porque vem o ciclo menstrual também, né? Esse ciclo envolve, então às vezes faz 2 semanas de cetose, daí volta para uma low carb, depois volta para cetose, até chegar no ponto. Mas é claro que isso aí é meio arbitrário, essas 12 semanas também, vamos falar, porque depende muito da saúde metabólica do cara, né? Se o cara Claro. tem uma resistência insulínica, até reverter isso, né? Vai mais tempo. Entendi. Por exemplo, a Vanessa, no passado, ela testou a primeira vez a dieta cetogênica
e ela entrou em cetose em coisa de uma semana e meia, ela já estava em cetose, né? Claro que entrar em cetose não quer dizer que você está totalmente cetoadaptado, né? Você tem que entrar em cetose e conseguir performar legal, né? Sim, sim. Mas é bem variável. Você tocou num ponto interessante, que é exatamente essa clareza que tem que ter para falar para as pessoas, para os pacientes, né, a respeito dessa queda de performance. Porque o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas, elas têm, os profissionais, eles meio que têm receio de comentar sobre o assunto, porque sabe que o cara que é entusiasta do esporte, ele não quer perder performance, né? É, E a gente precisa ter, ao mesmo tempo, a coragem e a sensatez de explicar para ele que a performance vai cair, mas ela vai voltar para o nível original e vai até melhorar, exato. né? Porque se o cara. É isso que você falou, se o cara faz. Não, eu vou fazer dieta cetogênica agora porque o Ciro falou que é legal e etc e tal. O cara faz 1, 2 dias, a performance vai lá pro chão e vai mesmo. Porque o cara Vai. não está acostumado a queimar gordura, né? E Uhum. o cara, pô, não vou fazer um negócio desse que eu vou foder com o meu organismo e não vou conseguir. E também não é uma coisa que você faz, não é uma coisa que você faz em pouco tempo, né? Você falou 12 semanas. Então, se a minha prova é em fevereiro, eu não vou fazer isso agora. Não faz sentido, Exato. né? É, e um negócio que também entra muito aí, né, Henrique, é que assim, a grande maioria das pessoas, elas não fazem um planejamento de treino, né? Tipo assim, vou correr 21, sei lá, começa a correr sem parar e não tem assim um ciclo que ela vai falar assim, não, no primeiro mês é esse, o segundo é esse, o Uhum, terceiro é o outro, não consegue planejar tudo. E para você se adaptar, você precisa planejar. Você tem que falar assim, ó, não, vai ser na janela, onde eu posso fazer treinos menos intensos, que eu vou ficar predominando no aeróbio, e depois eu vou passando. Você tem que planejar tudo isso. A maioria na loucura, né? Chegou janeiro, não, vou começar a treinar e começa a treinar por é, conta. Aí você fala, procura um treinador, o cara, não, eu faço sozinho, eu baixei uma tabela na internet, eu vou fazer. E aí não dá. Bom, igual dieta também, né? Vamos falar a verdade. sim, Muita gente pega a nossa conversa aqui e vai tentar seguir essa dieta, ou ver uma blogueira e tal. Às vezes vale a pena você ou acompanhar com um profissional, né? E conversar e ligar os pontos. A pessoa que está tentando te adaptar com o seu treinador, se conversarem, para alinhar a estratégia alimentar para a sua janela certinha, né? Para a sua janela de treino. Até como você falou, não adianta também eu tentar assim, eu tenho uma prova no mês que vem, agora eu vou me adaptar. Porque possivelmente vai ser um estresse tão grande para o seu corpo que você pode até ter um overtraining, um resfriado, alguma coisa que vai te impedir de treinar e você vai chegar naquela prova e vai acabar com tudo, exato. né? Mas um ponto importante só para falar assim, ó, que o que a gente está falando é tanto verdade, principalmente do que eu falei daquele do cara, né, o fisiologista de quem eu aprendi que é o Dan Plius. Ele, para você ter ideia, ele é o recordista de Kona, que é o mundial de triatlo, né, do Ironman lá no Havaí, do age group, que seria entre os não ou entre os amadores, né? Massa. Ele tem o melhor tempo de todos. E ele treinou a campeã do ano de 2022 também. E claro que ele empregou isso aí para ela, né? A adaptação, estratégia low carb para atletas de endurance. Interessante, interessante. E sobre essa questão dessa mudança no perfil lipídico, né? Para a gente começar a ir para a questão do risco Aham. cardiovascular. A cetoadaptação envolve naturalmente uma diminuição do carboidrato, né? Já que eu vou estar comendo menos carboidrato e vou estar comendo, óbvio, mais gordura. Isso acaba impactando em algumas pessoas, não em todas obrigatoriamente, acaba impactando o perfil lipídico. Por que isso acontece? Isso, né? Aí tem inclusive hoje saiu um trabalho bem bacana que não comprova, porque vocês não comprovam nada, né? Mas que dá mais força para o que a gente vai falar agora, que seria a teoria lipídica de energia, Uhum, né? A gente está entrando agora na seara, então, da questão de hiperrespondedores, que não são todas as pessoas que vão responder assim, mas são pessoas que fazem uma dieta cetogênica e que o seu colesterol vai às alturas, assim, mas explode de uma forma que eu já vi, assim, que você fala, caramba, meu, o que eu vou fazer com isso agora? qual foi o Exemplo, recorde que né? você já viu? Já vi de 700, cara. Já vi um colesterol total de 700, acho que era colesterol total de 700 com LDL de 500, mais ou Eu menos, vi um caso desse também. De né? repente, até a mesma pessoa. Era uma mulher. Era. É, então capaz que é a mesma mulher, capaz É que é bem e tal. possível.
É bem né? É bem possível. possível que seja mesmo assim, porque algumas figurinhas eu sei que a gente troca, É, né? Então, assim, ó, o que que acontece? E por que que isso acontece? Vamos falar, né? O que pode acontecer mais assim, né, pessoal? Só para vocês entenderem, antes de mais nada, que é uma pequena parcela das pessoas, exato. tá? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela não é triatleta, que eu atendi ela, o retorno dela foi semana passada, que ela perdeu 10 quilos em poucos meses através da dieta carnívora, que ela estava fazendo por causa de uma doença autoimune. Ela não era gorda, nada, mas ela perdeu 10 quilos, né? E o colesterol dela é completamente normal, o colesterol total 188, o LDL assim 110 mais ou menos, Uhum. completamente normal. É uma pequena fração das pessoas que pode acontecer isso e, em geral, a maioria delas são indivíduos magros e altamente ativos. O colesterol total sobe muito às custas de um HDL que vai para cima de 80, um triglicerídeo que geralmente, eu acho que não lembro se ele é abaixo de 70 ou abaixo Abaixo de 80 de 70, também, abaixo de 70. 70, né? Abaixo de É. 70, e um LDL acima de 190, né? Isso aí, qual que é a explicação para isso? A teoria lipídica de energia é porque, assim, como seus estoques de glicogênio estão muito depletados, o teu corpo precisa da gordura para funcionar como combustível principal. Logo, ele precisa mobilizar muito mais gordura, né? Ele precisa oxidar, liberar mais gordura, mais triglicerídeos na corrente sanguínea, e esses triglicerídeos, além de ele vai caminhar também sozinho, mas boa parte do que ele está sozinho ele já vai ser utilizado rápido, por isso que ele é baixo, né? Ele é transportado em VLDL e em LDL, então acaba aumentando bastante, né? Lembrando só, tentando não me aprofundar muito, LDL, VLDL não são colesterol, né? São os barquinhos que carrega colesterol, né? Carrega colesterol, como carrega triglicerídeo, como carrega vitaminas e também células imunológicas, né? Esse tipo de LDL dessas pessoas, que o meu caso foi assim também, qualquer coisa você me pausa, eu já estou acelerando demais, tá? Não, relaxa, vai lá. Né? O tipo de colesterol dessas pessoas, geralmente, eles não são os que estão mais cheios de células Hum, imunológicas. Geralmente, hum. eles têm triglicerídeos, eles são maiores, né? Já a, e isso que é difícil para as pessoas que não são da área, né? Que não estudam a low carb, a cetogênica, ou que tem uma mente aberta, como o pessoal da Rebelião, eles não conseguem entender que é bem diferente de um LDL de uma pessoa que tem uma hipercolesterolemia familiar, que nasceu com isso, ou de uma pessoa que tem resistência insulínica, diabetes, que fuma, que é tudo inflamado. Que daí esse LDL dessas pessoas, que às vezes nem está tão alto acima de 190, às vezes está até num padrão, num valor normal, mas esse LDL está cheio de macrófago de célula inflamatória, porque o corpo dela está inflamado, então ele está carreando esse LDL para tampar os buracos que gerou naquele endotélio, que o endotélio é o revestimento do vaso sanguíneo, né? Que está inflamado por diversas outras coisas, então fica ali, e esse aí seria muito mais heterogêneo com maior risco. Ah, e aí, assim, tá, Ciro, mas como que cada vez você fica mais confiante nessa história da teoria lipídica de energia, né? Porque hoje mesmo, o PhD lá, o Nick não sei Norris. isso, Nick Norris, publicou o artigo dele que ele comparou o uso nele, que ele é um hiperrespondedor também, comendo bolachas Oreos, né, para ver se baixava o seu colesterol, ou estatina. A bolacha Oreo em si não tem nada a ver com a situação, tá, pessoal? Assim, ele usou mesmo para dar um choque, para ver se acordava as pessoas. Não é que a Oreo é capaz de fazer nada. Nada mais ele quis mostrar que se você consumir, você é um hiperrespondedor, se você aumentar a quantidade de carboidratos da sua dieta e conseguir encher os seus estoques de glicogênio, o seu colesterol vai baixar. E baixar numa proporção maior do que a da estatina, porque a estatina teria seu benefício em outra situação, né? Mas para esses hiperrespondedores não faria muito sentido. E, e isso aí, nesse estudo, eu quis trazer agora, não queria falar do resultado dele propriamente, mas assim, enquanto ele estava com a estatina, ele pegou e fez o teste. Ele colocou a estatina, foi vendo, o colesterol dele baixou muito pouco, e aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, agora que eu estou usando a estatina, eu vou aumentar a minha atividade física durante esse período. Tá conseguindo pegar, né, o raciocínio ali, né? Sim, sim. E aí, quando ele aumentou o grau de atividade física dele lá durante a semana, o colesterol dele subiu. Porque estava Então, gastando assim, mais energia, precisava movimentar mais gordura por conta do aumento da atividade física. exatamente isso, né? Então, assim, mostrou, então, assim, é mais ponto a favor da teoria deles,
né? Realmente acontece. O óleo baixou simplesmente porque, como eu falei, né? Encheu os estoques de glicose, então agora eu tenho glicose para utilizar, não preciso mobilizar mais gordura, vamos Exato. guardar isso aqui. E aí baixou. Poderia E ser, baixou muito mais. poderia ser, ele usou óleo, mas poderia ser batata inglesa, Fruta, poderia ser arroz, né? isso. Só que daí não chamaria atenção e ia falar É, que é porque as frutas são benéficas ou coisa assim, né? exato, exatamente. Então Tinha que foi ser só por isso óleo que que é ele para quis usar. mostrar a questão. Agora sim, o que é interessante, Ciro, nisso que você está falando, é que os hiperrespondedores, eles não são uma grande parcela da população. Tanto é, né, que eu vi até uma entrevista com o Dave Feldman, que foi quem cunhou esse termo, né? Ele que nem médico é engenheiro de software, É, né? Mas que ele estava contando uma coisa interessante. Ele disse, é, por que que eu acho, ele falando, né? Por que que eu acho que esses hiperrespondedores permaneceram tanto tempo escondidos, vamos dizer assim? Porque agora que essa galera, né? Porque antes quem é que fazia dieta low carb, quem é que fazia dieta cetogênica? Quem precisava perder peso. Então essas pessoas respondem de forma normal à mudança, exato. né? Sim. Os hiperrespondedores estavam comendo seu carboidrato sem nenhum problema, porque eles já são naturalmente magros, são muito ativos, então eles não tinham a necessidade de fazer, por questões de saúde, a dieta cetogênica low carb. A partir do momento que essas dietas viraram, começaram a ser objeto de estudo e se mostrou benefícios, começou a atrair esses hiperrespondedores, que antes comiam muito carboidrato, o colesterol era normal, e que passaram a fazer dieta cetogênica ou dieta low carb. E aí o colesterol aumentou de forma vertiginosa, como a gente viu aí nessa nossa paciente, que chegou a 500 e tanto o LDL dela, né? Exato. E aí você chama atenção, porque é um aumento muito substancial, né? É. Eu, apesar de sempre ter sido um cara magro, mesmo depois de uma dieta carnívora e com bastante gordura, eu não respondo como hiperrespondedor. Tá entendendo? Meu colesterol total, esse último exame que eu fiz agora, deu 208, o HDL 72 e o LDL 136, se não me engano. Quer dizer, Aham. eu não chego nem nesse ponto de corte. Aumentou, mas aumentou muito Sim. pouco. Tá entendendo? É. Então, quer dizer, é um fenótipo bem específico realmente, mas que comprova que existe uma parcela de inverdade, vamos dizer assim, em dizer que o LDL é sempre mal, né? Que o colesterol vai lascar com você, né? E que esse modelo, né? O Lipid Energy Model, né? Que você falou do modelo de energia dos lipídios, é um modelo que nos hiperrespondedores funciona claramente, mas que meio que se confunde com outras coisas no nosso caso, né? Pessoas, entre aspas, normais. Exato, cara. Exatamente. E aí, né, tu levantou o nome dele lá, né, o David Feldman. E eu lembrei de um livro que eu li que é o Por que que os generalistas acho que vencem no mundo dos especialistas, né? Aham. E no livro ele mostra assim que a maioria dos prêmios Nobel, que ganhou o prêmio Nobel, eles começaram em outra área, né? E depois eles mudaram. Então, e hoje às vezes eu começo a encavalar os assuntos, mas Não, vamos tentar a rocha, fazer, a né? gente tem, a Então, gente tá tranquilo aqui. e hoje, assim, o que que eu te falo? Saiu esse artigo e eu joguei no grupo meu de cardiologistas, né? E você vê que os caras não querem ver, sabe? Não Assim, ó, querem. mandaram umas coisas assim, ó. Não, mas é só um, não tem nada a ver, isso nem levanta hipótese. Eu falei, cara, tipo assim, tem medo de que perceba que eles aprenderam errado, né? Então, que É. bom que veio um engenheiro, e que o bom que os engenheiros eles gostam de pensar no mecanismo todo, e o médico não é exatamente assim, não tem sido treinado para ser assim, para Uhum. levantar isso e mostrar, porque desde antes de eu conhecer o Feldman, eu já sabia, e na cardiologia a gente fala, a aterosclerose é um fenômeno ainda muito pouco conhecido, a gente não sabe exatamente como que acontece, né? Mas agora, com essas histórias e tudo isso, que existem tipos diferentes de LDL, que a inflamação é importante, você vê que tem vários pontos lá atrás que já mostrava que não era exatamente só olhar o LDL e acabou, sabe? Por exemplo, o estudo as estatinas, né? Que a estatina funciona assim para reduzir risco cardiovascular em cenários Sim. específicos. Mas o estudo inicial dela, que mostrou realmente o benefício dela, chama de estudo Júpiter, que testou a rosuvastatina, ela mostrava que assim o maior impacto dela, o benefício dela era em pessoas que tinham PCR, né, a proteína C reativa alta, não o LDL alto. E ela Olha baixa só. o PCR.
né? Tá lá no artigo assim, é um gráficozinho, eu nem li o artigo inteiro, mas eu vi esse gráfico e mostrava assim, indivíduo que tem um LDL alto, mas uma PCR baixa, infartava menos do que o indivíduo que tem um LDL normal com uma PCR alta, né? Quer dizer, por esse estudo e pelo que você está me falando, a questão do infarto e da formação de placa estava mais relacionado com inflamação do que com o próprio LDL. Exatamente, né? É essa situação, né? É a inflamação, e aí estava mostrando isso. Tanto é que outros remédios que baixavam o colesterol não conseguiram reduzir infarto, né? Simplesmente abaixa, mas não muda em nada, né? Uhum, E a estatina desde sempre falava assim, não, ela tem isso aí de reduzir o colesterol, que é importante, daí começou a cada vez querer baixar mais e mais e mais, mas ela tem um efeito pleiotrópico que a gente não sabe o que, que é exatamente como que ela funciona, que ela desinflama o indivíduo e tem menos chance de formar coágulo, né? entendi. Que, ou seja, a inflamação gera mais coágulo, né? Sim, Simplesmente isso, né? sim. Então, que bom que teve um cara que foi de fora, que chegou aqui, mas eu ainda acho assim que a rebelião, os rebeldes ainda vão existir por muito tempo, porque o mainstream não quer muito saber dessa história, né? Verdade. Inclusive um cara que era até da low carb, cetogênica, e que é um baita cara inteligente pra caramba, é um que tentou ridicularizar essa teoria lipídica de energia, que agora eu quero ver o que, que ele vai falar, que foi o Peter O Attia, né? Pitratia. É. né? Não, Peter o Attia levou o Dave podcast Feldman que lá para ridicularizar ele, né? o Coisa mais podcast que ridícula ele que fez foi. com o Dave Feldman foi literalmente para denegrir a imagem do Dave Feldman. Exato. E o que eu acho assim extremamente interessante da personalidade do Dave Feldman, falando agora um pouquinho fofocas low carb, é que o cara ele é não só ele é uma pessoa extremamente sensata, tranquila, é um cara tranquilo, mas é tranquilo a ponto de você achar que ele é passivo. Mas é porque ele Uhum. maquina, ele tá pensando por trás as coisas. E é tipo assim, ele tá olhando para você, vendo você agredir, vendo que você tá agredindo ele, mas ele tá pensando assim, esse cara não faz a mínima ideia do que é que ele tá falando, porque tem muito mais coisa reservada. É tipo assim, Isso, sabe? meio Marco Aurélio, assim, né? Tipo, Exato, meio vai achando que estoico, você né? tá por cima, né? Que eu É, tô daqui, que né, daqui a é pouco vem, verdade. É né? verdade. É Ano verdade. passado eles já começaram a cantar a bola, que ele falou assim, né? 2024 vai vir muita coisa. Tanto que eles deram, foi ano passado, né? A comparação que eles deram do estudo deles com o de Foi, Miami, né? Eu acho, né? Que foi o no final do ano Murdoch, né? passado, no É, começo de dezembro, acho que Michael Budoff, né, que é isso. um cardiologista, fez a comparação, porque o que eles fizeram? O Dave Feldman criou a Citizen Science, né, Foundation, para poder Aham. conseguir arrecadar fundos para fazer o seguinte estudo. Ele queria hiperrespondedores, 100 hiperrespondedores, para analisar, fazer a Anjo TC para verificar placas, Anjo TC e o CAC, né, o score de cálcio, Isso aí. para analisar placa dura e placa mole. Os caras iam ficar um ano, vão ficar um ano em dieta cetogênica para analisar depois de um ano. Se eu não me engano, ele quer fazer um segundo ano também. Tá vendo se consegue fundo nesse cara, né? Isso. Eu acho que, na real, as pessoas já vinham em cetogênica, Já fizeram viu uma em anjo cetogênica, solo, isso, já viu em né? E cetogênica. agora, se eu não me engano, é em fevereiro ou março que vai sair a primeira análise desse primeiro ano, eu Exato, acho. Né? E aí exato. eles estão levantando já fundos para o É, segundo, né? exato, Eu exato. coloquei E uma aí eles filinha lá para ajudar conseguiram, para sair isso. e aí eles conseguiram fazer uma análise de pareamento de dados entre os dados iniciais dessa galera, que já estava em cetogênica, como você falou, com o Miami Heart Study, se não me engano. E Algo assim mesmo. eles conseguiram parear o máximo possível de coisas, idade, glicemia, só deixou dispareado o LDL, que era o objetivo de estudar, né? Até porque não ia dar para parear, porque parear hiperrespondedor com população normal não pareia. E quando eles juntou as duas curvas, né, a quantidade de infarto era a mesma, não tinha diferença. Mesmo a pessoa com LDL, o hiperrespondedor com LDL nas alturas, não tinha diferença em relação à quantidade de problema desse estudo de Miami Heart Study. Isso aí foi Isso uma aí. bomba, né? Isso. E nenhum deles, né? Na verdade, é de placa também, né? Eles viram as placas, Sim, assim, de sim. aterosclerose, e nenhum deles mostrou correlação nenhuma com o LDL.
Nem no Miami ali, não é se é o cara que tem o LDL mais alto tinha placa, em nenhum. Tinha cara que não tinha nada e tinha placa, É, né? Isso aí que é interessante, assim, que tá precisando colocar um chapéu de humildade, só que eu consigo entender alguns caras disso também, né? Para falar que, pô, não, peraí, talvez estava errado, a gente tem que aprofundar mais, né? sim, Eu falo que eu sim, consigo sim. entender um pouco, não que, não que eu seria assim, mas eu falo assim, pô, tem aquele cara que foi também no podcast do Piratinha, que acho que ele deve estar com seus 85, 87 É anos, sei lá, é bem o antigo. mentor dele, é o Thomas Dayspring. É, algo assim. Aí você pensar, a vida dele foi só falando de LDL, e agora nessa fase da vida, ele fala assim, pô, olha só, galera, eu não vi meu filho nascer, nem meu neto, nem ninguém, porque eu tava vendo isso e eu tava completamente errado. É É difícil, difícil, né? é É difícil. Eu compreensível, mas, entendo, eu entendo. né? Eu não concordo porque eu não agiria dessa forma, porque eu sou muito mais fácil de assumir que eu tô errado. Exato. Mas eu entendo a pessoa ter esse orgulho, sabe? É porque a gente sabe que assim, ó, né? No mundo acadêmico é muito mais ego do que realmente preocupado com a ciência. E aí que tá Sem legal dúvida. do Nick, né? O Nick aí, que ele é um estudante de medicina, mas ele já é PhD, tem seus 20 e poucos anos, que É. ele fala assim, e ele fala que ele é nerd, né? Ele fala assim, eu sou muito nerd, então eu quis testar o óleo e eu quero fazer essas coisas para eu tentar realmente descobrir a verdade. Ele nunca fala, em momento algum ele fala assim, ó, eu tô certo, é isso, já tá feito. Aham. Não, ele tá gostando É. de descobrir a coisa, né? Aquela questão de menino, de querer explorar e vamos tentar isso e o outro, vamos juntar a força. Só que o mundo acadêmico não está interessado nisso, né? Tipo, igual aconteceu hoje. Eu joguei lá no grupo dos cardiologistas, em vez de a gente, pô, olha só que Vamos interessante, mas discutir como é que é isso? Não. o assunto, né? Não, tá errado. Começaram a tentar me ridicularizar ali. Não, esse artigo é só um, então não vale nem a pena ler. Pô, todo dia você usa, né? Não você, a galera lá usa estudo epidemiológico para falar de uma coisa que tá certa ou tá errada, vai falar que um N1 não tá certo. Pô, é muito mais hipótese eu testar um mecanismo e funcionar em mim do que um estudo epidemiológico qualquer. Sem É sombra muito de mais dúvidas. força, Sem sombra né? de dúvidas. E eles lançaram também um outro paper esse ano também, que é o paper que relaciona inversamente o perfil de LDL com o O IMC. IMC, Né? né? Então, quanto menor o IMC, maior vai ser o bump do LDL, né? Maior vai ser. Então não tem nada a ver com peso, né? É exatamente o contrário. Não tá ligado diretamente ao peso. E agora sim, o Dominique D'Agostino, que é um cara que trabalha com dieta cetogênica, você deve conhecer. Ele tem aquele podcast, é um dos coordenadores do Metabolic Health Summit, né, que está acontecendo agora. Aham. E ele comentou que talvez a questão não seja mais relacionada com o IMC, mas seja relacionada com a taxa de gordura. Por quê? Porque ele tem um IMC de 32, o dono da Agostino. Mas ele é uma prensa, né? O cara é gigantesco em termos de muscularidade, ele é muito musculoso. Pô, IMC 32 é obesidade indo para obesidade grau 2, né? Aham. E ele tem também um fenótipo hiperrespondedor, tá entendendo? Então talvez não seja só o IMC que tenha aí a questão, mas que tenha também um fator da taxa de gordura, né? Eu vou te falar bem a verdade, assim, ó, a maioria dos pacientes, meu e da Vanessa, que fizeram dieta cetogênica, cetogênica a gente quase não trabalha, né? Mais carnívoro animal based, sim, mas que era obeso e emagreceu através dela, cara, todos os colesterol baixaram em vez de aumentar. Sim, Todos, sim. sabe? Não teve um hiperrespondedor assim. Quando que eu mais pego hiperrespondedor? É naquela situação igual você falou. Antigamente, cara, lá antigamente era para distúrbio neurológico, como, sei lá, não era psiquiátrico, né? Mas mais esquizofrenia. Não, qual que Distúrbio utilizavam lá no começo? neurológico, epilepsia. Epilepsia, né? Para É. epilepsia, depois foi para o emagrecimento, mas hoje, através de algumas pessoas que acabaram testando, começa a perceber outros benefícios, como clareza mental, na questão da carnívora, questão de alívio de doenças autoimunes, de dores articulares, tudo isso. Então, essas pessoas, algumas delas sim já são muito magras e querem fazer a estratégia cetogênica ou carnívora para colher esses outros benefícios, aí sim apresentando aumento do LDL, né? Do fenótipo hiperrespondedor. Que, bom, aí, se eu vou te falar assim, desses aí não tem um que é acima do Sim. peso. Hiperrespondedor que eu atendi, nenhum acima do peso, né? Algumas mulheres na menopausa, alguns atletas,
né? Uma outra mulher que na família dela tinha problema de Alzheimer, então ela resolveu, né? Morre de medo de ter Alzheimer, então foi para cetogênica, maratonistas, né? Tudo mais para esse lado. E aí eu tenho um viés um pouco que eu vejo mais pessoas que eu ia até falar contigo, ia te perguntar quando você falou que você não é, associando talvez a mais exercícios aeróbicos do que de força. Não sei, né? Porque Hum, os meus eram mais assim. E aí você, sim. como é mais musculação, que vai utilizar mais fosfocreatina, né? Mais outro tipo de metabolismo, talvez isso, se você fizer mais exercícios muito aeróbicos, que exige muito mais, né? A queima de gordura como fonte de energia principal, talvez tenha um aumento. Né? O Nick aconteceu isso. Ele falou que assim, ó, no estudo dele que eu li hoje à tarde, né? O Ricardo, nosso cardio aí também do grupo, mandou lá no grupo, eu dei uma lida. Ele falou que ele passou, acho que era de 10 mil passos por dia para 20 mil passos, e ele viu que o colesterol dele começou a subir um pouco, a mais, né? Antes de todo esse processo de ele conhecer a dieta cetogênica, ele falou que ele tinha retocolite ulcerativa e por isso que ele entrou. E o colesterol dele era completamente normal, ele tinha um LDL de 94. E aí passou para. Ele acho que o LDL dele é na casa de 360, mais ou menos. Com a É. Oreo, ele foi aumentando e foi diminuindo até o nível praticamente prévio, né? Lá de 90 e pouco, acho que foi 100 e pouquinho que ele que estava descrito ali. Enquanto com a estatina continuou acima de 200 e tanto. Pois é. Né? É interessante isso, sabe, Ciro? Porque quando a gente pega esses casos e a gente vê como é o estilo de vida da pessoa, fica difícil para a gente dizer que aquela pessoa tem realmente um problema. Claro, chama a atenção. Você vê um colesterol total de 700, um LDL de 500, chama a atenção, né? E assim, a gente não tem dado suficiente para dizer que isso não importa, né? Exato. Chama muita atenção. Mas, ao mesmo tempo, você vê uma pessoa que é claramente uma pessoa que é ativa fisicamente, que não tem resistência à insulina, glicemia sob controle, hormônios legais. Sabe, a pessoa que é o, 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 é, o, o ápice da saúde, mas que tem esse pontinho, vamos dizer que seja um pontinho preto, que ofusca todo o branco da saúde da pessoa. Será que isso significa realmente um risco cardiovascular? Qual é a tua opinião sobre isso, cara? Assim, olha, Embora a gente não a, tenha estudo para falar é, sobre, para bater aí, martelo, né? assim, olha, estudo a gente não tem ainda para falar, né? Estamos longe de chegar nessa resposta ainda, eu penso eu, né? Porque assim, uma das críticas que quem, né, desses estudos de avaliação de risco cardiovascular é porque a maioria dos estudos são feitos entre 5 e 10 anos, alguma intervenção, né? E para aparecer uma placa de colesterol em mim, placa de colesterol, estou falando para todo mundo entender, né? Placa de aterosclerose, isso é um fenômeno que, se hoje eu fizer uma angiotomografia aparecer, não foi ontem, mês passado, há 2 meses. É um fenômeno de mais de 10, 20 anos para trás, possivelmente. Então demora muito mais, né, para surgir. Esses dias até eu entrei, foi a última discussão que eu entrei na internet, eu nunca mais, resolvi que eu nunca mais vou entrar, né? O cara utilizou, né? É um cara que fala de medicina baseada em evidência, curso sobre isso, e aí ele utilizou um tweet de um cara que testou acho que dieta cetogênica, alguma coisa, e aí sentiu uma dor no peito, viu que estava com uma fibrilação atrial com uma arritmia, fez uma angiotomografia e estava tudo obstruído. E aí Uhum. ele usou como viu só, como alto teor de gordura saturada, gera isso. Pô, o cara nasceu em carnívora por acaso, cara? Possivelmente ele testou faz 2 meses, é do antes que fez ele virar carnívoro, possivelmente, né? Que vem esse problema. Né? A maioria é isso. É o cara que para de fumar e faz um raio-x e vê um câncer no pulmão e fala, pô, só foi eu parar que veio o problema. É, Né? exato. É a situação que a gente mais pega. Mas então, assim, eu sou bem dessa ideia de que eu penso que, cara, não faz sentido ser um problema, né? Pô, o cara era obeso, emagreceu, faz atividade física, não fuma, não bebe, faz um monte de atividade física, o colesterol dele aumentou enquanto a resistência insulínica diminuiu, as dores que ele tinha passaram, o cara ficou com muito mais energia, dorme melhor. Não faz sentido, só que eu posso opinar sem evidência na minha vida. Né? De quem Certo. me procura, não, né? Assim, eu tenho que usar a evidência, né? Porque assim, se eu tiver errado,
e eu não tiver nem aí, vamos falar, não é uma questão, eu tô aí, tanto é que eu não paro de estudar isso e eu me investigo, e eu falar para outro cara, não, fica tranquilo, vai embora, e se você tiver uma dor, você volta, né? Como algumas pessoas fazem. Depois, se eu tô errado, o que eu falo para ele? Né? Olha, eu estava errado e era um problema. E porque, de certa forma, é muito fácil contornar isso, como acabou de mostrar o estudo da Oreo, né? Poxa, se você não tem problema nenhum, né? Você está preocupado com o seu colesterol, você não tem nenhum benefício assim que você é obrigado a fazer cetogênica, consome um pouquinho mais de carboidrato que seu colesterol fica normal, né? E espera ver o que vai acontecer lá na frente. Se mostrar que não tinha nada, você pode voltar para cetose. Diferente de outro cara que tem uma doença autoimune, como por exemplo a Michaela Peterson, né? Pô, ela não pode comer nada, né? Então, assim, se fosse para opinar aqui que eu acho que possivelmente o LDL que a gente tem no exame laboratorial tradicional não é o que a gente deveria ver. Deveria ser outro tipo de exame, né? Que exame é esse? Já vou adiantar um pouco e contar a minha história de novo, né? Quando eu fiz lá em 2021 a minha primeira vez de estratégia carnívora, eu dosei colesterol antes e eu dosei colesterol depois, né? Meu colesterol foi hiperrespondedor, meu LDL foi acima de 260, né? Antes, depois da dieta carnívora, e antes era 120 mais ou menos. Uhum. Esse é o padrão de exame que a gente está habituado a ver, que qualquer pessoa solicita. Só que daí eu fui além e solicitei um exame que chama CARD-ID, que é o subfracionamento de LDL. Que daí eu vejo quais partículas são e realmente ele mostra quanto tem. Ele não é um cálculo, né? Porque esse outro exame que a gente vê, o convencional, ele calcula colesterol total menos HDL menos triglicerídeo dividido por 5. O que sobra disso aí é LDL, né? Não é dosado mesmo em visto. Né? E aí nesse exame do CARD-D, primeiro, os subtipos que eu tinha não eram o padrão heterogênico, não eram os pequenos e densos, eram os médios e flutuantes, tá? Só que mais interessante ainda, e por isso que eu falo que, cara, para mim o exame tá errado, o exame que a gente está fazendo não serve para muita coisa, a quantidade de partículas minha era normal, não estava alta. Entendeu? Então, assim, né? E aí vem até aquela briga assim, mas então melhor do que o LDL é A por B. Cara, também não sei, porque se você tem mais LDL, você vai ter mais A por B. A por B ela é mais alta e mostra maior associação com o infarto do que o LDL, pelo simples fator, porque essas pessoas que têm o LDL oxidado, vamos falar assim, esse LDL padrão ruim, eles têm muito mais VLDL também. Sim. E o VLDL é rico em A por B também. Sim. Só que poucas pessoas dosam. Se vocês olharem, quase toda a apresentação que eu fiz, inclusive na Rebelião Saudável, eu coloco esse gráfico, né, a tabela que mostra assim as associações de cada fator de risco e quanto que aumenta o risco de realmente infarto, né? O LDL, cara, o LDL normal desse exame aí, que é o tradicional, é 0,3% de estudos observacionais, ou seja, 30% que nem deveria ser levado em consideração. Se você pega triglicerídeo, ele é muito mais que isso. Ele não chega a dobrar, mas ele é muito mais. E a relação triglicerídeo por HDL também é maior ainda, né? Sim. Ou seja, triglicerídeo alto ou triglicerídeo alto com HDL baixo é resistência insulínica, né? Não falando aqui, porque tem gente que acaba confundindo e acha assim, não, é só a resistência insulínica que causa infarto, se eu não tenho, eu tô bem. Não, existem todos os outros fatores. Né? A gente está dando só uma luz, né, nesse foco aqui agora, né? Você pode infartar sem resistência insulínica também, como você pode infartar sem fumar, como você pode ter um câncer de pulmão sem fumar também. E essa é outra coisa interessante, você tocou num ponto aqui, só fazendo um adendo que é interessante. A gente fala essas coisas e a galera entende que se eu fizer, por exemplo, uma dieta carnívora, eu vou virar um Highlander e não vou morrer nunca. Não vou adoecer, né? Não vou infartar, não vou isso, não vou aquilo. Parece que é uma panaceia universal, né? Exato. Outro dia eu tava gripado e aí o cara chegou para mim e disse: "Mas tu gripado e a tua alimentação?" Eu digo: "O que é que uma coisa tem a ver com a outra, meu irmão? A gripe é um vírus que eu peguei. Não, mas tua alimentação, não sei o quê." Gente, se eu descobrir uma alimentação que me torne imune a todo tipo de doença, pode ter certeza que eu não vou estar. Vou vender essa alimentação e vou passar o resto dos meus dias curtindo em Bali, em qualquer canto, e vou ficar rico, bicho. Não tem isso, né?
Esses dias eu vi um Reels, cara, de um cara, um ex-obeso, que agora é triatleta amador. Eu acho que é triatleta amador, mas enfim, eu faz alguma atividade física, corrida e tal. E aí o áudio do vídeo era muito real, que ele falava assim: enquanto eu bebia, fumava, me alimentava mal, etc., ninguém falava nada. Agora que eu faço triatlo e me alimento bem, eles falam que eu sou muito extremo, né? Foda. Que cruel, bicho, Não é, mas... é isso que eu É. fazia. O colega, quando eu estava no plantão comendo carne assim, ele falou, cara, você vai infartar. E ele com lanche era cookie e Coca-Cola. Você fala assim, né? Poxa, né? Tá, assim, ó, talvez eu não deveria, talvez, vamos falar assim, ele poderia pensar, pô, não precisa comer só carne, você pode comer outros alimentos, alimentos de verdade. Mas, pô, Sim, o cara que está sim. comendo industrializado fala que a carne faz mal, você fala assim, cara, assim, ó, as pessoas realmente estão com preguiça de pensar um pouco, né? É. É o vídeo que eu coloquei hoje no meu Instagram. A galera tá se contentando em ficar na média, entendeu? É, Ninguém quer ultrapassar mais essa barreira e focar na perfeição, no melhor possível, sabe? Tá todo mundo. Não, se eu chegar na média, tá bom. Gente, não tá bom, meu irmão. Você pode até passar de ano com 7, mas não é média. Não tá. Se você não se esforça. Qual é o retorno que você vai ter? Qual é o resultado que você vai ter de benefício para você se você não se esforça, exato. né? Eu acho que talvez envolva um pouco aquela questão de que o Homo sapiens ele é muito, é um animal social, né, que gosta de estar em bando, né? Uhum. Então, se você faz alguma coisa muito diferente, talvez o bando não te aceite, então as pessoas têm medo disso, né? Então, você não, não, É, não posso ver a verdade, né, que a cardiologia está errada, porque senão como é que eu vou num congresso? né? Tipo, eu não vou mais em congresso de cardiologia. No passado eu fui lá apresentar um para nunca mais entrar. Falei, cara, não vou mais, né? Não pago mais a negócio, porque quem está lá não quer saber diferente do que estão falando. Né? Exato. Eles querem saber o remédio, como é que trata, e tá tudo bem. Se você falar, calma aí, olha só, talvez está errado, não, 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 tem que ser isso aqui, É. acabou. E Chegou o vamos absurdo do baixar o cara. LDL A por B para o menor possível. É. Não, chegar um absurdo, cara, que assim, ó, teve um médico lá que, acho que até na última live nossa eu já tinha falado desse cara, mas vou falar de novo, que ele estava fazendo uma avaliação do PREDIMED, que é aquele estudo que falava da dieta mediterrânea, e ele falou das limitações, do problema que teve, que interrompeu antes, que teve que ser Uhum. retratado porque os dados estavam errados, etc. Mas assim, o ponto principal para ele do estudo, que mostrava que estava errado, era porque a dieta mediterrânea reduzia em 30% o risco de infarto. E ele falou assim: como que uma dieta pode reduzir o mesmo tanto que um remédio? Não dá, não dá, não pode ser tão bom. O cara falou assim: ah, não, não, sabe? Eu não tô falando, não, cara. Sabe aquela coisa assim que o cara faz tudo certo, mas caga na saída, né, cara? Então, Sim, porra, sim. cara, Não não, tem velho. condições, cara. Não Pô, tem. né? O cara tá doente certo é por falta de estatina. Não sei não, porque tá comendo errado, então você muda a dieta, né? trinta Pois por cento é é. pouco, né? Pô, 30% é pouco. Se um diabetes aumenta em 10 vezes a chance, então a gente tá falando de 1000%, você faz uma dieta que tira o diabetes, ele vai reduzir 1000%. E a Exato. estatina não troca o diabetes, né? A estatina, na verdade, alguns estudos parece que piora, porque inibe a HMG-CoA redutase e tal, diminui coisinha que é 10, piora o funcionamento da mitocôndria, aumenta o risco de você ter Exatamente. diabetes, Aumenta o risco de diabetes. né? É E aí tá impressionante, só cara. o ponto, né? Para falar assim, só voltando só naquela questão de estatina, estatina funciona para quem é alto risco, sim, mas para os outros não, porque senão você está desfuncionando sua mitocôndria, né, sem ter um motivo para isso. É. Mas, cara, sabe qual é o lance? O lance é que a gente tem uma formação tão voltada, a formação de vocês, médicos, tão voltada para a indústria farmacêutica, voltado ao uso de medicamento, e a formação nossa, nutricionista, que está virando a mesma coisa, só que no âmbito dos suplementos e manipulados. Tá Uhum, entendendo? Que sim, no final das contas, a gente nem cogita mudar essa realidade. Tá entendendo? Você vai para um congresso de cardiologia, por exemplo, como você disse que não vai mais, e o congresso é patrocinado pela indústria farmacêutica. exato. Se o congresso é patrocinado pela indústria farmacêutica, por que cargas d'água a pessoa vai achar que vai para lá para ter uma atualização que não seja sobre remédio? É só É. remédio que vai ter Vamos lá. falar a verdade, né? Assim, ó, os remédios mais utilizados hoje aí, que até mudou o PIB de um país, né? Que foi o Ozempic, por exemplo, Foi na né? E na Dinamarca, né? cardiologia, o que Foi na mais. Oi? Dinamarca, né? O PIB que mudou. Dinamarca, eu acho, Foi, Noruega, não acho sei, que algum foi. desses, acho que é Dinamarca, acho que é É. Dinamarca mesmo.
né? O Ozempic, ou se não, o outro que é os inibidor do SGLT2, né? Que é muito falado na cardiologia, porque melhora, diminui o risco de infarto, melhora a taxa de insuficiência Glifosinas, né? cardíaca, tudo isso. O que eles fazem? Simplesmente eles fazem o seu corpo forçado, independente do que você come, fazer uma estratégia baixa em carboidrato. Pois Então é, você não vai absorver a glicose, pois né? é. Então, assim, ó, no estudo, por que no congresso eles não falam, olha só, tem esse remédio aqui que tem o mesmo efeito do que a dieta low carb? Mas não, o remédio é maravilhoso, a dieta low carb é perigosa porque pode aumentar em poucas pessoas o LDL, né? Mas eles não mostram que o remédio também aumenta o LDL, né? Exato. E os cardiologistas, os colegas que nem querem olhar os artigos que eu mando, eles não olham isso ali também. Porque se você dá, por exemplo, a dapaglifosina é um deles, né? Se você dá a glifosina e aumenta o LDL, você faz o pareamentozinho da glifosina e dá uma estatina. E tá tudo bem, Exato, né? exato, né? E assim, eu vi essa semana agora, foi sábado, eu fui fazer os exames de sangue para fazer meu check-up anual e eu tava lá, a moça tava me atendendo para pegar os exames e tudo mais e sentou um casal do meu lado. Eu até falei isso nos stories. A mulher grávida, né, e o homem, marido dela, foram fazer exames de sangue, né? E ele também ia fazer. E aí a atendente perguntou: "Você tá usando algum medicamento?" Cara, ele pegou o celular com uma foto dos medicamentos. O cara era mais novo do que eu tenho 49. O cara devia ter uns entre 35 e 40. Não era obeso, não era um cara gigantesco, não, sabe? O cara que tinha aquela barriguinha gordura visceral, sabe? 7 medicamentos. Meu Deus, cara. Vamos dizer que ele tivesse 40 anos de idade. 7 medicamentos. Eu escutando isso aqui, a menina estava digitando lá as coisas, e eu escutando, eu disse, cara, eu agradeci a minha vida, tá entendendo? Porque eu tenho 49 e não uso porra nenhuma. Aí eu fiquei, Pois cara, ele tomava remédio para colesterol, remédio para diabetes, sempre, o combo básico, sabe? Hipertensão, o espectro da síndrome metabólica. E a mulher, a esposa dele, estava grávida, né? Devia estar aí com uns 4, 5 meses. O que que isso me traz, me mostra? Me mostra que a gente tem um trabalho gigantesco pela frente e, ao mesmo tempo, a gente está... a humanidade, de uma maneira geral, está só perpetuando o problema. Porque o que é que essa criança que está no ventre da mãe, no útero da mãe, vai nascer e vai fazer? Ela vai repetir os passos do pai. Tá entendendo? Vai ser uma criança que vai comer errado, porque um cara com 40 anos de idade que usa essa quantidade de medicamento se alimenta de porcaria, né? Ó, lá vai, essas coisas que eu não consegui. Se alimenta de porcaria e a criança vai no mesmo caminho, bicho. Exato. No mesmo caminho. E É depois vai achar que impressionante. é genético, né? Não, meu pai era assim, né? Então é da genética. Essa semana agora também, aquele Food Lies, né? O Brian Sanders, daquele podcast Speak Human, que é muito bom, publicou no Instagram a mulher mostrando o que é que a filha dela, de 1 ano de idade, comia no café da manhã. Era donuts com suco de fruta. Aí a obesidade é genética? Pois é. E o pior é que tem uma mulher que tem alguma relação com o Ministério da Saúde lá americana que fez uma palestra uma vez falando algo assim, né? Que a obesidade não tem nada a ver com calorias, que é tudo genético, né? Sim, Cara, sim. você vê assim, ó. Enfim, né? É aquela história. A gente. É estranho falar assim, mas a gente saiu da Matrix e é aquela história. Depois que você viu, não dá mais para desver, né? É isso aí. É aquilo assim, ó, eu não consigo. Às vezes eu tento assim, ser menos crítico. Eu falo, cara, não dá, não tem como, né? Pensa, um endócrino aqui de Florianópolis, falo muito dessa casa também, que ele quase que comemorou quando ele ficou diabético insulino dependente, porque daí agora era só contar quantos carboidratos e injetar insulina. Nossa. Aí você fala assim, pô, se ele faz isso com a vida dele, imagina com os outros, né? Porque muitas pessoas acreditam, ainda estão, como o José Neto fala, muito encantado pelo canto da sereia, ele acha que assim, não. Então, eu tomo esse remédio aqui que controla meu colesterol, né? Porque ele ainda acha que o colesterol é um problema, então eu posso comer o que eu quiser. Eu tomo esse remédio para pressão, não preciso emagrecer, né? Eu quero ir para o verão bem, então eu vou tomar o Ozempic. Né? E fica tudo nisso, e não precisa fazer mais nada, né?
Talvez precisa enraizar um pouco mais, né, o conhecimento histórico tem que voltar um pouco mais para as pessoas criarem autorresponsabilidade e fazerem o dever de casa e falar assim, cara, não é um remédio que vai te salvar, não é alguém que vai vir te salvar, né? Porque muitos vão no médico e achar o médico me salva, aí sai, né? Quando vem em mim, possivelmente quando vai em você, você não tá afim de fazer, volta e você fica até meio frustrado, tá assim, cara, eu vou dar alta para ti que você não tá fazendo o que eu quero, É, né? é Porque engraçado, você eles tocou. acham que a gente vai achar um atalho para eles, né? E a gente, a Exato. única coisa que a gente faz é assim, ó, mostra o caminho para ti. Né? Posso te dar ferramentas para você percorrer ele melhor. É, Mas atalho não existe. Isso aqui é uma maratona pro resto da sua vida que você tem que fazer se você quer ser saudável. é. Você tocou no. Você falou um caso interessante, eu me lembrei de uma colega de mestrado, uma senhora já de mais idade, que é médica e o marido, não sei qual é o trabalho do marido, parece que é empresário, foi ao cardiologista os dois, né? Ela e o marido. O marido gordo, bebedor de cerveja. Aí ela chegou pro o marido chegou pro cardiologista e disse assim: Doutor, eu posso beber uma cervejinha de vez em quando? Pode, rapaz, você pode beber. Aí ele olha para ela e diz: Tá vendo? Ele disse que eu posso. Quer dizer, é como se, ah, não, o médico falou que pode, então essa cerveja não faz mal, né? Essa cerveja só faz mal quando o médico fala que não pode. É, Eu acho muito engraçado isso. isso. É uma delegação de responsabilidade que a gente tem hoje em dia. Tipo assim, a responsabilidade sobre a minha vida, ela tá no Estado, ela tá no médico, ela tá no dentista. Eles é que tem que cuidar de mim, eu não tenho que cuidar de mim porra nenhuma, eu tenho que me divertir, né? Exato. É isso aí. E essa questão do álcool, né? A gente vê assim, como que, voltando àquele assunto de que as pessoas estão com preguiça de pensar, né? Inclusive, principalmente, talvez, profissional da área da saúde. Por exemplo, no seu caso, né? Na questão da nutrição, o pão com doce de leite, né? Que o cara não precisa pensar muito para saber que isso aí não faz bem, né? E no caso da medicina, é isso. A carne vermelha faz mal, mas dificilmente você vai consultar com um cardiologista que ele não vai falar para você que uma taça de vinho por dia tá tudo bem e que vai te ajudar a prevenir o infarto, né? É Enquanto que você bizarro, olha assim, cara. cara, do álcool a gente não tira nada de benefício, É né? bizarro isso Eles aí. falam assim, É pô, não, bizarro. a carne vermelha não, é só 2 vezes, mas o vinho todo dia tá bem. Se você não toma, quem sabe comece a tomar que vai te ajudar a É, prevenir infarto. Mas, cara, né? É aquela surdez seletiva, o cara só escolhe o que ele quer, né? é. Na questão do congresso que eu fui de cardiologia, eles até discutiram isso, mas e quanto que é uma dose moderada de vinho? Eu falei, mas gente, como é que vocês estão discutindo isso, cara? Sabe, assim, ó, né? Como que você recomenda uma dose moderada? Quanto que é para quem? Você não tem que discutir isso, sabe? Né? É surreal, cara, É. é surreal, assim. É algo que assim, é o que você falou, quando a gente vê esse tipo de coisa, né? Quando a gente sai da Matrix, a gente não tem mais como desver. E, e é todo dia, cara. Todo dia você se depara com coisas bizarras na internet. A mídia social, ela deu um poder muito grande. Imagina eu e você se a gente não tivesse mídia social. Primeiro, a gente não tinha se conhecido. E a gente não estaria atingindo tantas pessoas com o nosso discurso. Mas, ao Sim. mesmo tempo, né, antigamente a gente dizia que o papel aceitava tudo. Hoje a gente diz que os bits aceitam tudo, né? Porque aceitam qualquer porcaria. É, Qualquer pessoa, né? Se tiver um pouquinho de criatividade, ou se tiver um físicozinho legal e quiser mostrar o abdômen de tanquinho, ou aquela mulher que quer mostrar um pouquinho de peito e bunda, ela ganha um bocado de seguidor e pode falar todo tipo de besteira, exato. né? E os seguidores passaram a ser a medida de sucesso, não, a medida de Autoridade, credibilidade, né? autoridade é o número de seguidores. Se eu tenho Exato. 10 mil seguidores, eu tenho menos autoridade do que aquele cara que tem 1 milhão de seguidores. Exato. E aí as coisas se É, confundem, né? Porque o cara tá no Big Brother falando besteira e recebe muito mais atenção, né? Porque tem não sei quantos milhões de seguidores e abre a boca para falar, por exemplo, como eu ouvi falar e que teve um negócio de compulsão alimentar, né? Na história aí com não sei quem. Eu não acompanho essas coisas, eu sou totalmente alienado não. disso. Mas teve uma história da compulsão alimentar, o cara fala besteira, ele recebe muito mais atenção do que um profissional falando sobre o Exato. assunto. Um cara que estudou para falar, né? Ainda mais que foi o contrário do mainstream, né? Se a gente falar o contra, se eu não tenho muito seguidor, não, é um maluco falando. Mas É, esses dias eu vi um, eu não sei quem que é, mas é um desses caras especialistas em mídias sociais. E aí ele falou muito do que você falou ali sobre o Instagram. Ele falou assim, na verdade, o Instagram
ele põe o holofote em quem se comunica bem e é superficial. Porque você tem 90 segundos para fazer um Reels. Então, acaba que o Henrique, falando, né, sobre esses porrada de livro atrás aí, de teoria e de artigo novo, você tem 90 segundos para falar, que é o mesmo do que um comunicador que às vezes faz uma piadinha, vai utilizar, só que ele com a piadinha chama mais atenção do que você por esse conteúdo mais denso. Sim, E acaba que quem que vira autoridade, que vai ser seguido, vai ser ele, né? E o que você fala, às vezes o cara nem vai terminar de ouvir. Então ele é, tem lá 1 milhão de seguidores, enquanto, né, a gente tem alguns poucos, mas, cara, né? E aí, enfim, é aquela coisa, tudo tem seus dois lados, né? O Instagram trouxe a gente, conseguiu se aproximar, conhecer a rebelião, a gente fazendo um filtro sobre o que, que a gente vai ouvir, a gente consegue aprender mais coisas e pegar coisas do outro lado. Só sim, que a gente tem que viver com isso. Quem sofre mesmo é a população que não conseguiu ainda furar essa barreira. exato. E aí tem gente que está comendo carne vermelha uma vez por semana, achando que é o dia do lixo dela, né? Enquanto nos outros 6 dias que ela vai para academia é pão com doce de leite, É, né? E exatamente. margarina, Isso. né? Exatamente, exatamente. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a gente faz um bom trabalho, né? É um trabalho de formiguinha, né? Nem você nem eu somos big influencers. Inclusive, eu vi uma frase que até me satisfez por não ser influencer, né? Que diz que só existem influencers porque existem idiotas. Eu só faltei morrer de rir quando eu vi essa frase. Eu até disse, graças a Deus que eu não sou influencer. É, Então, a gente faz um trabalho de formiguinha e eu acho que a gente leva muito conhecimento, a gente acaba levando, a gente leva muita pancada também, mas a gente sim. leva muito conhecimento para as pessoas e quando você tem, por exemplo, o teu Janeiro Carnívoro aí, que tem esses resultados maravilhosos, e você recebe um direct daquela pessoa que diz, cara, você falou isso, isso mudou minha vida e tal. Putz, eu acho que isso faz muita diferença, cara. Acho que faz diferença e é o que mantém a gente ativo, né? É, cara, eu vou te falar assim, ó, semana passada eu recebi um direct que eu te juro, eu tava no shopping e eu até chorei, cara. Foi essa paciente que perdeu 10 quilos, Uhum. desde que ela começou a fazer dieta carnívora, que ela falou assim, né? Ela publicou nos stories dela e me marcou, né? E aí a gente vê assim, pô, realmente o que eu faço faz diferença e vale a pena tomar porrada por causa delas. A mulher não conseguia, cara, ela chegou pra mim, ela disse que ela não conseguia pegar um garfo na mão de tanta dor e tava só acamado, né? Por causa que ela tem espondilite anquilosante, sei lá o quê. Ela falou assim, Sim, eu cara, vi, eu vi hoje, essa história, né, seu. Eu vi essa qualquer história. pessoa Fantástico. que me olha fala, sou outra pessoa. Isso assim, eu não dei um caminhão de suplemento para ela, eu não dei um monte de remédio, não nerei nada a ela, simplesmente eu mostrei o caminho e estou ensinando ela a viver sem eu, né, realmente. Falei Sim, assim, ó, agora a gente tem um ponto sim. marco zero, você já sabe como é sem dor. Agora vamos tentar ajustar algumas coisinhas, mas eu não quero, né, não vou te amarrar com a indústria de remédio, de suplemento, que você precisa tomar 50 cápsulas, tem que comer isso e deu, né? Então, assim, enfim, talvez a gente seja, não sei em qual país que é, mas aqueles, o cara que planta tâmara, né? Sim. Que o cara que vai plantar tâmara nunca é ele que vai colher, vai ser lá na frente, é uma questão do estoicismo. Então, a gente agora está tendo acesso a estudos que já tinha desde 1950, 70, por exemplo, Minnesota, e estava mostrando que estava errado, né? E a gente está mostrando todas as falhas nessa teoria aí que estão colocando de que os animais são os problemas do mundo, que, né, que a gordura natural é ruim, mas a processada que é boa. A gente está mostrando e a cada um de nós, se o Ciro conseguir passar essa palavra pelo menos 2 ou 3, em tantas gerações vai ser, do 3 vai passar para 12, para 36. Em algum momento, quem sabe, a gente consegue fazer uma diferença, né, num valor exponencial. Mas agora, pelo menos, a gente consegue fazer o nosso trabalho e aumentar essa galera da rebelião saudável e afins. E, enfim, tentar furar essa Show bolha. de bola. É isso aí, cara. É isso aí. Eu concordo plenamente com você. Cara, tem algum produto em vista? Alguma coisa que você está pensando em lançar em 2024? Cara, a gente Porque o tem. janeiro, o janeiro carnívoro já foi o lançamento, você já teve aí o grupo em si já está acontecendo, né? Vai terminar na semana que vem. Né? Depois que eu fechei as inscrições, perguntaram assim: quando vai ter o próximo? Eu falei, pô, janeiro carnívoro no máximo ano que vem, porque não tem 2 janeiro no ano, né? Não tem como ter outro, né? Esse aí realmente não era papo de vendedor, não. Acabou, acabou, né? Agora, assim, desafio eu não sei, eu tô pensando talvez em fazer uma mentoria, a gente está analisando, como que a gente ia fazer para as pessoas fazerem uma estratégia ou carnívoro ou animal based, porque muitas pessoas erram muito nas calorias, né? Principalmente mulher acaba engordando
e acha que você ia comer à vontade, e não é, né? Comer, inicialmente, você pode meio comer à vontade para você ter um set point para depois ir ajustando, Sim. né? Eu mesmo não calculo minhas calorias, não calculei, perdi meus 3, 4 quilos no começo, mas depois que eu comecei a usar o Pet Secret, eu vi que eu tinha estacionado e minhas calorias estavam acima, né, do que seria a minha taxa metabólica basal. Enfim, para mentorar essas pessoas, para fazer uma estratégia legal, uma dessas duas é uma dessas ideias que a gente tem. E a gente tem nosso acompanhamento presencial e online também, de 3 e 6 meses, eu e a Vanessa. Legal. Ano passado, a gente vai relançar mais para frente o Carnívora Flex, que a gente vai usar outro nome, na verdade, que vai ser um início da nossa dieta carnívora também, da nossa ideia, mas é uma coisa só gravada. Enfim, o ano está começando, né? A gente vai ver onde que o mundo vai levar a gente, na verdade. Às É vezes a isso gente aí. acha que é isso, e lá em março a gente descobre, pô, na verdade a carnívora não era o certo era, sei lá, outra coisa, né? E a gente vai andando, porque Só não aqui vai não tem ser, só não ideologia, né, vai. Henrique? O certo só não vai ser o veganismo, isso aí eu tenho certeza. Isso aí vai ser difícil, como eu falei lá, né? Se eu fosse vegano, vegetariano, eu também teria anorexia, eu falei, né? Pois Porque é, bicho. Foda. não ia comer nada, né? Mas é isso, estamos em busca da verdade, estamos juntos, vamos ver. Show de E bola, você, cara. cara? Vocês têm a tribo carnívora, né? Eu tenho uma parceria com o Cobra na tribo carnívora, né? Que a gente está terminamos aí o desafio do jejum, né? E a tribo carnívora já vem desde o ano passado. A ideia da tribo é um grupo, é uma comunidade realmente de WhatsApp, né? Para fazer o trabalho de base mesmo, né? De ensinar. Eu dou uma aula semanal sobre algum tópico interessante e tal. E tem o clube de leitura, né? O clube de leitura que a gente está agora destrinchando aí o livro do Souto, né? Legal. O Dieta Além da Moda. Uhum. E que a gente praticamente uma aula por semana, onde a gente vai destrinchando capítulo por capítulo. Então tá um trabalho bem legal. E eu estou envolvido com a história do mestrado, né? Além dos atendimentos, eu estou fazendo o mestrado com o objetivo de voltar da aula acadêmica. Porque eu Legal. percebi que se eu conseguir furar né, esse bloqueio e conseguir realmente voltar para chegar na universidade, de repente lá dentro eu consigo colocar sementinhas, né? Porque o segredo é a gente continuar espalhando as sementes, né? É, Até encontrar um solo fértil. é isso aí. Eu tô querendo abrir um canal de YouTube, só que tô apanhando da tecnologia para poder fazer igual eu estava falando antes, né? O Instagram ele é muito superficial, então você tem que É, resumir demais. Então eu pensei, pô, eu precisava mostrar ali, que daí eu quero mostrar para as pessoas até como eu analiso artigo científico, um pouco para a galera não ficar caindo em tanta armadilha, sim. né? Tipo esses estudos de Harvard, esse estudo dos gêmeos aí, que você vê assim, ó, não precisa ser um expert, né? É só saber o que procurar, É, né? Ali dentro, ali, pô, olha a tabela, você vê que o vegano tinha menos caloria que o outro, então ele emagrece, então os benefícios foi só por causa disso. Enfim, tava querendo fazer alguma coisa assim mesmo. Mas vamos lá. é isso aí, meu amigo. Cara, muito obrigado pela aula. Foi maravilhosa. Todo mundo elogiando aí nos comentários. Muito obrigado pela sua paciência e agradeça também a Vanessa. Como é o nome da tua pequena? Alice, Eu agradeço a Vanessa e a Alice por ter liberado o papai para mim, para a gente poder bater esse papo. que isso foi aula nenhuma, não. Foi um papo muito bom. Sempre que quiser, estou à disposição para a gente conversar. Sempre as conversas contigo é muito enriquecedora. Show de bola, cara. Muito obrigado, hein? Pessoal, até mais. Boa noite. Valeu, Obrigado Ciro. aí. Boa Até noite, mais. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.